Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Estou aqui para mais uma terça-feira, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para render graças a Ele, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer em meu favor, em seu favor. Em favor da minha casa, da minha família, em favor da sua casa e da sua família, em nome de Jesus, amém. Eu sentei aqui e estava pedindo o Espírito Santo para visitar o seu coração. Aleluia, para abençoar a sua vida e visitar o seu coração e avivar o seu coração. Aleluia, e fazer algo novo. Ah, Deus, flui 100 por um. Esta palavra para a qual está sendo enviada em nome de Jesus. Vem, Ele é o motivo do meu louvor e da minha gratidão. Eu quero agradecer a Ele por tudo. Você já agradeceu nesta manhã quando você levantou? Você já consagrou o seu dia ao Senhor Jesus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo? Se não, faça isso em nome de Jesus. Peça Ele para te proteger, para te dar sabedoria, porque o resto, Ele te protegendo e te dando sabedoria, o Senhor, aleluia. Soberano e eterno Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora eu me coloco mais uma vez diante de Ti, diante da Tua santa, bendita e gloriosa presença, para Te bendizer e Te agradecer, para render graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Maravilhoso, justo, fiel e verdadeiro. Oh, Badashiri, aleluia. Obrigado por todos os livramentos estabelecidos ocultos. Nananashiri, aleluia. Xererei, aleluia, que eu não vi. Aleluia, todos os livramentos que eu não vi, meus irmãos não viram, mas o Senhor nos livrou, livrou a nossa casa, a nossa família em nome de Jesus. E toda maldição, Deus está me fazendo orar, toda maldição hereditária, toda maldição que vem de pais para com os filhos, toda maldição que vem da minha mãe para com a minha vida seja cancelada agora, em nome de Jesus. Toda maldição que vem das famílias, dos pais, dos tataravós, dos bisavós, de cada ouvinte dessa palavra seja repreendido agora. Eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus. E ordeno bate e retirada. Está repreendido. Eu sou contra você, Satanás. Ai das nossas vidas agora, toda velharia. Agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Vem com o teu poder, vem com a tua libertação e transformação nesta manhã, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, sobre as nossas vidas, sobre os nossos entes queridos. Vem para libertar tudo que é velho. Aleluia. Aleluia. Traz revestimento, traz libertação, traz transformação, em nome de Jesus de Nazaré. Porque eu creio que assim será, para a tua glória e para o teu louvor, no nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, Deus tem transformação no meio dos teus, em nome de Jesus. Assim como nos meus, porque eu acabei de ver a visão, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. E meu Pai, por tudo que você já fez e por tudo que você vai fazer. Completa a obra. Completa a obra que você é fiel e justo para completar a obra. Visita cada lar, cada família que é representada, em nome de Jesus. Alcança com o teu poder, com a tua graça, com a transformação e a libertação de todos os entes queridos, em nome de Jesus. Toda a sua parentela, todos os seus entes queridos, alcança. Alcança com o teu poder, com a tua graça, com os teus favores, em nome de Jesus. Rei, libera os teus favores na vida de cada ouvinte desta palavra, de seus familiares. Libera sobre as nossas vidas os teus favores neste dia, nesta terça-feira, em nome de Jesus. E vem ressuscitar, ressurgir algo novo na nossa vida. Aleluia, a partir de hoje, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. O Espírito Santo ministra ao coração de cada um dos ouvintes dessa palavra, aos nossos corações dessa palavra, e opera 100 por um para a qual está sendo enviada, para a transformação, para a libertação, para o avivamento, aleluia, para a resposta e a restauração de todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus de Nazaré. E crendo que assim será feito, Pai, eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus. Eita, profundo. Ixi, quando eu sentei e comecei a orar, e Deus deu a direção para repreender espírito maligno, aleluia, que agiu através dos nossos antepassados, nossos pais, nossas mães. Eu tive uma visão, amém? Mas o Senhor já repreendeu, está decretando a vitória hoje. Ele diz que tem algo novo, tem favores, aleluia, sendo liberado por essa quebra, em nome de Jesus. Deus está revestindo. Eu vi Deus revestindo, porque quando Deus está revestindo com algo puro, véu, é porque Deus está libertando. Aleluia, eu quero agradecer, porque eu vi uma pessoa da minha família, e Deus representa a sua família, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus e meu Pai, só gratidão.
A palavra que o Senhor me concedeu está no livro de fala sobre isso. Por isso que Deus deu essa palavra, meu Deus. A promessa da ressurreição. Quem tem promessa de ressurreição? Jesus prometeu que ele iria morrer. Aleluia. Padecer. Morrer. Mas iria ressuscitar para que nós tivéssemos uma nova vida. Ele iria ressuscitar. Se tornou maldito em nosso lugar na cruz. Mas ele iria ressuscitar para que a promessa ficasse aqui. O Espírito Santo de Deus ficasse e habitasse em mim, morasse em mim e você. Em nome de Jesus. E o poder de Deus estivesse sobre mim e sobre você para repreender, expulsar, rejeitar e ordenar que o mal saia e libertar os cativos e oprimidos, dar vista aos cegos e curar os enfermos. Oh, Deus, Jesus precisava. E os discípulos não entenderam. O que você não está entendendo sobre a sua promessa? O que não foi restaurado ainda, hoje será através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra que o Senhor nos concedeu está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas 24, capítulo 1, diz assim: E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas, as mulheres, ao sepulcro levando as especiarias que tinha preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Aleluia. Vai resplandecer alguma coisa na minha e na sua vida. Vai ter ressurreição. E estando elas muito atemorizadas, abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscai o vivente entre os mortos? Aleluia. Tudo que estava morto vai ter vida. Vida de Deus. Entrou a vida de Deus. Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai vós, como vos falou. Lembrai das palavras que ele vos falou, da promessa que ele iria morrer, padecer, morrer, mas iria ressuscitar o 3º dia. Ninguém estava lembrando das promessas. Você está lembrando das suas promessas? Como vos falou, estando ainda na Galileia. Ele pregou e falou, mas não deram ouvido, não guardaram a palavra. Dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. Ele falou, mas não deram ouvido. E lembraram-se das palavras. Tiveram que ser relembradas. Deus hoje vai te relembrar. E voltando ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 12 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana, e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, que dizia estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Eita Jesus, vai acontecer milagre. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se viu só os lençóis ali postos. E retirou-se admirado consigo aquele caso. Deus. A promessa da ressurreição. Ele falou que iria, mas iria voltar. E o povo não acreditou. Aquelas mulheres estavam lá, sentidas, ainda chorando, mas elas não se lembravam da promessa. Por que você não tem se lembrado? Porque ele falou na Galileia. Ele falou para as mulheres que andavam com ele, para todos os apóstolos e todas as multidões, mas ninguém guardou a palavra. O que você tem guardado no seu coração? Aí você vai de novo chorar por algo que já ressuscitou, que Deus quer ressuscitar e ele diz que vai ressuscitar.
Conforme o próprio Cristo havia anunciado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu não sei o que vai acontecer em 3 dias, aleluia. Mas vai acontecer um milagre. Quando eu estava terminando, o Senhor falou, vai acontecer milagre. Vão ficar perplexos. Ei, não vão entender. Aí vão ficar administrando. Como Pedro falou, admirando aquele caso. É promessa, minha querida. Você guardou a palavra, meu querido e minha querida, meu irmão e minha irmã. Se você não guardou a palavra, você vai ficar perplexo. Isso pode passar o tempo e você não receber, porque não guardou a palavra. Os discípulos não guardaram a palavra. Os discípulos andaram com o mestre, viram ele operar. Testemunharam, testificaram dos milagres, testemunharam do poder de Deus na vida dele, porque ele veio com a trindade, aleluia, ele era um só em Deus, é a encarnação do Pai, mas eles ainda não guardaram a palavra, aleluia. Cristo havia anunciado que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. No entanto, as mulheres que foram ao sepulcro para ungir seu corpo, ficaram perplexas. Elas não guardaram a palavra, porque o anjo disse a elas, viu o que o anjo disse? O que ele falou com você lá na Galileia, o que ele falou com vocês lá na Galileia, você não guardou. O que ele tem falado comigo e com você tem guardado a palavra, a promessa que ele disse que vai ressuscitar, vai ressurgir, aleluia, vai ter milagre, não, aleluia, aleluia. Para um rei, aleluia. Pois não encontrou. Mas os anjos, 2 anjos, relembrou que estavam. Perguntaram, igual ele está perguntando para mim e para você, sobre essa palavra. Você guardou a palavra? Perguntaram para elas. Por que buscai os mortos? Aleluia. Por que buscai o que está morto? Os mortos ao que vive. Porque está buscando, porque está buscando no mundo, porque está buscando nos mortos, o que está morto, o que está vivo, porque Deus falou que vai ressuscitar, porque está falando porque está falando que ainda está morto, porque o Cristo ressurreto prometeu ressuscitar, aleluia. Você não guardou a palavra, você não tem entendido o que ele diz, você não tem estado atento, você não creu no poder dele em nome de Jesus. Havia cumprido a promessa. Jesus, ele havia cumprido a promessa. Mas os discípulos estavam desapercebidos. Muitos não creram. Pedro foi lá e não creram. Ainda ficou admirando consigo aquele caso. Mas ele não estava crendo. Assim como as mulheres. Você que não deu ouvido à palavra, você que não guardou a promessa, Deus está te relembrando, aleluia. Como aquelas mulheres ficaram perplexas. Aquelas mulheres ficaram assustadas com o que tinha acontecido. Você vai ficar assustado, sim, porque Deus é Deus de promessa. Você crendo ou não, aleluia. Você acreditando ou não, você guardando ou não, ele prometeu e ele é fiel e justo. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se esqueça de nenhuma das suas promessas, porque ele disse para mim e para você: que passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras, as minhas palavras jamais passarão os céus e a terra, porque o céu está em cima, é do céu que vem, aleluia, é do céu que vem a ordem em meu favor, e a terra está aqui, ele ordena e a terra cumpre, aleluia, aleluia. Jesus havia cumprido as suas promessas, ele triunfou sobre a morte. Jesus triunfou sobre a morte, porque ele se tornou maldito na cruz, aleluia, na cruz, por amor a minha vida e a sua, aleluia. E ainda isso você não relembrou? Ainda isso os discípulos que andaram com ele, os apóstolos e as mulheres não guardaram a palavra, que você não tem guardado, relembra hoje, aleluia. Porque ele disse que o que você está achando que está morto, mas ele disse que tem vida. Ele já prometeu que tem vida, ele já falou que tem vida, e a partir de hoje você tem que crer que tem vida, porque ele quer operar. E ele está chegando com vida, com ressurreição. Em nome de Jesus, vai ressuscitar o que está morto, aleluia. Por isso havia motivos para elas estarem surpresas. O motivo foi grande para elas estarem surpresas, porque elas não guardaram a palavra. Você também vai surpreender, porque Deus vai fazer do seu lado, aleluia. E por que eu não acreditei? E por que está acontecendo na vida dela? Por que não está acontecendo na minha vida? Porque você não creu, porque você não acreditou, porque você não chamou a existência, aleluia. Aleluia. Porque você não se deixou de confessar que está morto.
Ei, você tem que confessar que tem vida. Tem vida, tem vida, tem vida de Deus. Ei, porque quem tem promessa tem vida. Tem uma palavra liberada. E a palavra é o poder. É o poder de Deus, é o poder do evangelho, é o poder de Deus sobre a minha, sobre a sua vida. Anderei, você tem uma palavra, você tem uma promessa. Anderei, você tem uma garantia. Anderei, aleluia. Que vai acontecer em nome de Jesus. E as mulheres, quando o anjo disse, mas naquele momento as mulheres não se tinham lembrado das palavras do Senhor. Olha, aquelas mulheres não se tinham lembrado das palavras do Senhor. E olha que as mulheres são mais atentas, né? Aleluia. Você precisa ser mais atento. Você precisa lembrar de cada palavra, de cada promessa que ele te fez. Porque ele está aqui dizendo que vai ressuscitar. Aleluia. Ah, Dereixe, aleluia. Dereixe, aleluia. Os apóstolos ouviram a notícia da ressurreição. Em princípio não creram. Em princípio não creram. Pedro foi lá, mas João também foi. Aqui não diz que João foi, mas o evangelho diz que João foi. Mateus diz que João foi. Aleluia. Marcos diz que João foi correndo na frente. Aleluia. Não conseguiu entrar. Pedro entrou primeiro. Pedro viu os lençóis e Pedro ainda ficou admirado consigo daquele caso. Mas João creu. Os que creram e os apóstolos ainda não creram. Receberam a notícia da ressurreição. Em princípio não creram, mas tiveram que... Porque também não guardaram o que Jesus havia dito. Também não guardou a palavra, o que Jesus falou lá na Galileia. Para ele, para a multidão, como os anjos deu, e para todas aquelas mulheres. Eles não guardaram a palavra. Você que não tem guardado a palavra. Aleluia. Os apóstolos também. As profecias registradas nas escrituras jamais deixarão de se cumprir. Ele diz que a toda profecia registrada nessa escritura jamais deixarão de cumprir. É o que está escrito. Ele só tem compromisso com as escrituras. Ele só tem compromisso comigo e com você, com o que está escrito, com o que ele falou está escrito. Você tem guardado, você tem grifado, você tem adotado a data que ele te falou, você tem relembrado, aleluia, se não relembra hoje, porque as profecias que estão escritas jamais deixarão de ser cumpridas, é o que está dizendo a palavra de Deus, é o que está dizendo Mateus 24, do 1 ao 12, em nome de Jesus. Por isso fique atento, para que o Senhor não encontre você despreparado. Fica atenta e atento para que o Senhor Jesus não encontre a mim e a você despreparado, desesperado, em nome de Jesus. Despreparado, como os discípulos foram encontrados. Despreparados, uns creram, no princípio eles não creram. Eles só creram depois. Pedro foi analisar ainda o caso. E João creu. Tem uns que creem de imediato. Porque a fé é inabalável. Porque a confiança. Porque criou uma intimidade. Porque tem, aleluia, guardou a palavra no coração. Cuidado. Porque se eu não se encontro você despreparado para receber a promessa. Você está na posição de receber a promessa? Está preparada ou despreparada? Se você estiver despreparada, aleluia, vai ter vitória, vai ter milagre, vai ter ressurreição. Aleluia, tudo que está morto entrou com vida hoje, porque Jesus, aleluia, disseram que matou ele estava morto, mas ele só foi morto, porque ele precisava carregar o meu pecado e o seu pecado. Ele precisava se tornar maldito na cruz, por amor a mim e a você, para cumprir, para se cumprir, aleluia, a palavra de Deus, o qual o Pai o enviou por amor a mim e a você, em nome de Jesus. Mas ele tinha uma promessa de ressurreição e ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 3 dias, mas tem ressurreição, tem vida no que está morto, aleluia, tem milagre que o Senhor já prometeu. E se prepare, ele está te dando a palavra porque ele te ama, aleluia, para que ele não te encontre desapercebido em nome de Jesus. Porque quem está desapercebido, a promessa passa, a palavra passa, o milagre chega. Eu não recebo. Aleluia. Meu Senhor, em nome de Jesus. Graças te dou por essa palavra. E eu te peço em nome de Jesus, não a partir de agora. Aleluia. Que trabalhe em cada coração, Espírito Santo. Levante as pessoas que o Senhor precisa ouvir, que precisa ouvir essa palavra hoje. Aleluia. Os simpatizantes desta palavra, os que aleluia, os que entram com curiosidade
necessidade, faça ouvir, porque precisa, aleluia. E os ouvintes dessa palavra abençoa o coração, a vida de cada um deles, Pai. Eles que eles ouvir essa palavra, receber a palavra e tomar posse, aleluia. Porque daqui a 3 dias tem ressurreição, tem milagre, tem promessa, ei, tem transformação do que tudo que está morto em vida. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Tem promessa cumprida, diz o Senhor, manananashi, aleluia. Eles precisam estar, ei, apercebidos, eles precisam estar preparados, aleluia, para receber, porque chegou a vez do filho, do servo fiel e do filho amado, em nome de Jesus. E crendo, meu Senhor, que assim será, eu te agradeço, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus. Ajuda o teu povo, não permita, coloque no coração, Espírito Santo, de todos aqueles que precisam ouvir essa palavra, porque vai passar. Daqui a 3 dias tem ressurreição, tem milagre, e tem alegria, tem promessa cumprida na vida dos servos fiéis, aleluia. Eles precisam receber, Pai, em nome de Jesus. Ajuda eles a estarem atentos, guardando e preparados para receber em nome de Jesus. E crendo, meu Senhor, que assim será feito, meu Deus e meu Pai. Eu te agradeço, por tudo que você já fez e por tudo que você vai fazer. Maravilhoso, justo, fiel e verdadeiro, em nome de Jesus. Aleluia. Eita Deus, maravilhoso. Tem milagres, tem ressurreição, tem alegria, tem justiça, tem promessa cumprida. 3 dias. 3 dias.